aqui está a circunferência. Eu vou sempre considerar esse ponto da direita aqui, ó, como sendo a minha origem, tá? Sempre que eu quiser medir ângulos na circunferência, eu vou sempre partir desse ponto no sentido anti-horário, nesse sentido que é considerado o sentido positivo. Tá? Se eu andar nesse sentido aqui, eu tenho o sentido negativo. Como assim? Ó, se você anda desse ponto A, por exemplo, até aqui em cima, ó, aqui eu vou chamar de ponto A, aqui é B. Esse outro ponto aqui é C e aqui é D, ó, por exemplo. Tá? Aqui é o centro da circunferência, beleza? Então, poxa, do ponto A até o ponto B, a gente tem que percorrer um arco de 90 graus, concorda? Porque eu estou supondo que essas retas aqui do plano cartesiano são perpendiculares. Então, aqui é 90, 90, 90, 90. Então, isso aqui é 90. Então, esse arco AB vale 90 graus. Agora, o arco AD, nesse sentido, ele também vale 90. Só que como ele está vindo no sentido horário, eu vou dizer que ele é menos 90. Tá certo? Então, beleza. Então, vamos marcar aqui, ó, letra A. Quem é o arco de 780 graus? Ó, 780 graus é um arco positivo. Se ele é positivo, eu vou ter que percorrer essa circunferência no sentido positivo, no sentido anti-horário, tá? Então, se eu der uma volta aqui completa, ó, eu percorri quantos graus? Uma volta, 360. Se eu der mais uma volta, eu tenho quantos graus? 720, tá certo? Então, ó, esse ponto A, ele representa os 720 graus. Tá? São duas voltas no sentido anti-horário. Para chegar a 780, faltam você andar mais quantos? Quantos graus? Mais 60. Então, aqui, ó, eu vou andar mais 60. E aqui, esse ponto, ó, ele vai representar os 780 graus. Beleza? E aí, o problema, ele pede assim, ó, encontre a primeira determinação, ou seja, o menor valor não negativo, côngruo, ou seja, se eu começar da origem aqui, ó, do ponto A, se eu for andar até esse ponto, ó, eu vou percorrer qual medida angular? 60 graus. Eu coloco 3 tracinhos para representar a congruência. Tá? O 780 é côngruo a 60 graus. Quer dizer, que eles têm a mesma representação no gráfico. Outra maneira de fazer isso, ó, eu faço o seguinte. Eu divido esse cara por 360. Por quê? Quando você divide por 360, você está contando quantas voltas você tem que dar. Beleza? 780. Se eu dividir por 360, eu descubro o número de voltas, que nesse caso são 2 voltas. Tá? E 2 vezes 360 dá 720. 720. Para chegar a 780, faltam 60. Então, esse resto aqui, esse cara que é a menor determinação positiva. Esse cara é o MDP de 780. Mais fácil, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, a letra B. Por 1.140. Eu vou dividir por 360. Vai dar 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10.
Então, subtraio, que dá 0. 14 tira 8, 60, né? Esse aqui emprestou, deu 0, ó. Ou seja, o 1140 graus significa o quê? Que você vai dar 3 voltas, 1, 2, 3. E depois você vai percorrer mais 60. Beleza? Porque esse ponto A, ele também representa o 1080 graus. Ó. Ele é o 1080 graus, 3 voltas. Tá? 360 vezes 3 dá 1080, mais 60. Então, o resto aqui é a MDP. É o MDP de 1140 graus. Tá? Agora, a letra C tem um arco que é negativo. Se eu tenho um arco negativo, para eu determinar a MDP, eu tenho que fazer, primeiro, eu vou ter que me orientar aqui. Ó. O que é menos 400 graus? O que é menos 400? Ó, aqui é a origem, é a partir do ponto A. Então, eu tenho que percorrer menos 400. No sentido horário, isso. No sentido horário. Então, menos 400. Então, se eu der uma volta nesse sentido, esse ponto aqui é quanto? Menos 360, isso. Para chegar a 400, o que eu preciso agora? Se aqui representa o menos 360. Para chegar a menos 400, eu tenho que andar menos 40. Então, quer dizer que esse arco aqui, ó, esse ângulo, ó, ele vale 40 graus. Beleza? Eu tenho que andar 40 nesse sentido. Então, aqui, ó, esse ponto, ele representa o menos 400 graus. Esse ponto aqui. Beleza? Bom, aí o que eu tenho que fazer, então, para achar a primeira determinação positiva? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. O ponto A, ele é a origem. Então, eu tenho que percorrer a circunferência no sentido, ó, ele quer a primeira determinação não negativa. Então, eu tenho que percorrer essa circunferência no sentido positivo. Ó, vou fazer isso, ó. Até chegar nesse ponto aqui. Ó. Quanto que eu ando até aqui? Partindo do ponto A. Do ponto A até chegar nesse ponto aqui. Ó. Qual é o arco? Qual é o ângulo que vai representar esse arco aqui? Eu vou colocar em outra cor. Ó, esse arco todo aqui verde, ó. Ele vai ser a volta inteira, 360, menos 40. 360 menos 40 é quanto? 320, né? 320 graus. Beleza?